Martins Júnior, te confesso que eu estou extremamente triste. Eu esperava, eu disse isso, vou repetir mais uma vez, esperava encontrar a prefeitura um pouquinho melhor e achava até que a prefeita que saiu, a prefeita Joana D'Arc, tivesse encontrado a prefeitura numa situação pior do que a minha, mas hoje eu desfaço isso que eu disse no passado. Na verdade, eu recebi muito pior do que ela recebeu de Zé Leonel. A cada dia que se passa, a cada momento que a gente vive nessa administração, a gente fica triste com tudo aquilo que vem acontecendo. Veja só, uma das coisas, eu tive o João Pessoa, fui levar a Graça Camilo, João Pessoa, ela não vai estar aqui porque ela tem encontro com os secretários de Educação, mas uma das coisas que a gente fica triste é saber que a nossa cota foi zerada e que boa parte da equipe da ex-prefeita estava comemorando isso, como que fosse um castigo a mim. Mas, na verdade, esse castigo foi dado ao povo. E essa cota zerada, ela vai trazer muita dificuldade ao município. E esse dinheiro não é de meu, esse dinheiro é do povo. Entendeu? Então, comemorar uma cota zerada, fazer festa por isso, comemorações, isso é querer o mal do povo. Quais são os motivos, Leoquides? A falta de pagamento do INSS. Ela não cumpriu com as obrigações dela de pagar o INSS do 13º, e eu acho que do mês de novembro e dezembro, e aí na repatriação ela transferiu uma parte desse dinheiro, mas não cobriu tudo, e aí, agora em janeiro, a primeira cota, a penalização, né? O primeiro recurso que nós íamos receber veio zerado. E já estamos preocupados, porque já estamos tentando acompanhar através dos nossos advogados, meios de que a gente possa não aceitar ou não permitir que também no dia 20 zere também, porque senão vai comprometer a nossa folha de pagamento. E aí é muito ruim você começar uma administração atrasada do funcionário por uma questão obrigatória, porque aí não era uma questão do meu querer. Você tentou o parcelamento, Leoquides, com relação a... Não, na verdade, Martins Júnior, a gente quando começa a administração, são tantas coisas para a gente resolver que termina passando por despercebido algumas delas. Por exemplo, veja só, eu hoje recebi um comunicado do fórum, uma pessoa que tem amigo da gente ligado ao fórum de Alagoinha, que tem 2 ações tramitando lá, de pessoas que colocaram o município na justiça, e essas ações a prefeita foi notificada e ela não fez a defesa. Tinha lá grandes advogados, ela tinha despesa com vários advogados, tinham 4 ou 5 advogados que eram pagos pelo município, e deixou a revelia. E hoje nós tomamos conta disso, viemos saber disso hoje, de que essa ação tramita lá e não seria se há mais tempo para se defender. Então, essas coisas que acontecem no município, eu digo mais uma vez, afirmo mais uma vez aqui, que não é penalizando a Melquides. Se for isso uma forma de tentar penalizar a Melquides, estão extremamente enganados. Estão penalizando o povo, porque esse dinheiro, se porventura tem que a justiça obrigar a gente a pagar, quer pagar o município. O dinheiro vai vir do povo, não de Melquides. De que forma você recebeu a frota dos veículos da cidade? Nós estamos expondo lá, em frente à prefeitura, a maioria dos veículos que nós encontramos, e a gente fica triste. Eu estou aqui com o relatório, entendeu? Olha aqui, de todos os ônibus que ela me entregou, todos eles atrasados. Está tudo aqui com o emplacamento tudo atrasado. Tudo atrasado. E aqui, se você quiser ver aqui, já para você conferir, para depois dizerem que sou eu que estou inventando, toda a frota, todos 6 ônibus, a Topic atrasada também aqui, a Topic, que ela emplacou 2015, a Topic que nós temos lá quebrada, está quebrada. Foi emplacada em 2015, falta emplacada em 2016 e 2017. Essa é a frota dos ônibus. Pipa atrasada, caçamba atrasado, enfim, toda a frota do município com emplacamento atrasado, e isso impedindo de que esses veículos possam transitar. Além do mais, eu fico preocupado também nessa repatriação desse dinheiro que veio agora no final do ano, dia 30 de dezembro. Ela conseguiu transferir para uma empresa que presta serviço de consertar os ônibus, em média de R$65 mil, e deu tempo ela fazer essa transferência. E, para nossa surpresa, é que todos os 6 ônibus estão quebrados. Não tem um ônibus que consiga rodar. Os 6 ônibus amarelos, que nós chamamos os amarelinhos, que é da frota da educação, todos os 6 estão quebrados. Nenhum tem condição de uso. É isso que eu estranho. Como é que tanto dinheiro gasto com os ônibus e os ônibus todos eles quebrados, sem condições de rodar. Não tem um que tenha condições de rodar. Se você quiser hoje precisar de levar uns alunos para algum colégio, não tem ônibus no
município, porque todos estão quebrados e com os placamentos atrasados, como está conferindo aqui, Jailson Maia. Aqui tem inclusive a maioria de 2015 e esse caminhão, tem um caminhão tanque, né? O último pagamento foi em 2014. A pipa. É o caminhão pipa, né? Entendeu? Então, você vê, então, você está conferindo, depois de dizer que é nós que estamos inventando. Então, aí você escuta ela dando entrevista, é como que Mulungu fosse Nova York, como é que a coisa tivesse tudo funcionando. Uma administração sem atraso, uma administração correta, uma administração bem diferente, é muito diferente do que a gente está vendo. É verdade, é verdade. E aí, lá em frente, eu dizia isso aqui, que em frente à prefeitura, está lá a frota, inclusive a reta escavadeira, que ela conseguiu deixar toda desmanchada, está toda deteriorada lá em frente à prefeitura. Ela pegou essa reta escavadeira rodando em janeiro, quando ela assumiu em janeiro de 2013, Zé Leonel transmitiu para ela essa reta escavadeira rodando. Ela chegou aqui em Guarabira, lá em Inocêncio, rodando com seus próprios pneus, e aí foram fazer o reparo e até hoje ficou lá, mas nós já conseguimos o reboque e levamos a Mulungu, está lá em frente à prefeitura. Tem uma ambulância lá do Cato, que está lá toda sucateada, estava em sapé, o motor desmanchado, a caixa desmanchada, toda dentro do carro. A ambulância, hoje só resta uma ambulância, duas ambulâncias, que nós tínhamos três, duas municípios e uma foi doada pelo governo do estado. As duas municípios, que é o Assaveiro, está lá toda deteriorada. A do Cato, que é essa que eu falei agora, que está com o motor todo desmanchado e a caixa baixa dentro da ambulância, como fosse algum paciente, está lá exposta ao povo. E resta somente uma ambulância que foi doada pelo governo do estado, que é aquela branca com vermelho, como muitas prefeituras receberam, como também o regional que também tem dessas ambulâncias. E essa ambulância é interessante. No mês de dezembro, eu ainda não tinha assumido a prefeitura, mas um dos motoristas da prefeitura, que é Gilson, que eu posso dizer porque ele me autorizou o nome dele, ele é antigo funcionário da antiga Sulcan, e ele está à disposição da prefeitura de Mulungu sem ganhar nada. É à disposição do Ministério da Saúde, e dispõe desses funcionários e deixa à disposição das prefeituras sem nenhum ônus para a prefeitura. Então, Mulungu não paga nada a ele. E ele andando na ambulância, a ambulância já passava de 20 mil quilômetros rodados sem trocar o óleo. E ela, como é todo o sistema eletrônico, ela avisava que precisava trocar o óleo, entendeu? E apitava constantemente. Então, ele vendo aquilo que ia realmente bater o motor, tinha falado já com alguém na prefeitura, e aí essa pessoa disse: não, continua rodando assim, é para rodar assim mesmo. E ele me falava aqui que a ambulância ia bater o motor, se não fizesse essa troca do óleo. Eles estão falando o seguinte: quando você vier de Mulungu a Guarabira, você me avisa que eu vou trocar o óleo do meu dinheiro, eu mesmo pago para trocar. E assim a gente fez. Quando desceu aqui em Guarabira, nós fomos até aqui na Renault, e eu gastei R$510 do meu recurso próprio, não foi da prefeitura, não era nem prefeito, e nós colocamos trocar o óleo da ambulância, e graças a Deus ela não bateu o motor. E, para nossa tristeza, aí alguém descobriu lá, ele devolveu o rapaz para o Ministério da Saúde. Um rapaz que não gerava nenhum outro município, trabalhava praticamente de graça, só porque fez esse ato de bondade, de trocarmos o óleo, foi devolvido para o Ministério da Saúde. Mas, graças a Deus, nós conseguimos trazer de volta, e hoje, inclusive, está de serviço 24 horas a nossa ambulância. Então, é essa coisa que as pessoas acham que tem que fazer para o Mulungu.